Vocês já imaginaram como seria a vida de um homem que nasceu na simplicidade, enfrentou a pobreza, atravessou fronteiras em busca de um sonho, caiu diversas vezes, mas nunca deixou de se levantar? E se eu te dissesse que esse homem fui eu? Eu, Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia, o síndico da música brasileira, o dono de uma voz que ecoou pelas ruas, pelos rádios, pelos corações. Mas por trás da fama e das canções inesquecíveis havia uma vida marcada por erros, excessos, mas também por uma paixão imensa pela música e pela liberdade. Quer conhecer essa jornada? Então sente-se, porque essa é a minha história. Eu nasci no dia 28 de setembro de 1942, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, filho de Dona Maria de Lourdes e do senhor Altivo Maia. Cresci em uma família humilde, cercado de dificuldades, mas também de afeto. Desde pequeno, eu já mostrava meu jeito irreverente, inquieto, sempre querendo cantar, inventar, transformar a vida em música. Com apenas 8 anos, comecei a compor minhas primeiras canções e aos 12 já tocava violão, aprendendo de ouvido, pegando emprestado instrumentos de amigos e improvisado. A música, para mim, era muito mais que distração, era uma necessidade vital, era a forma de respirar em meio à dureza do mundo. Mas não pensem que a infância foi fácil. Faltava dinheiro, sobrava luta, eu trabalhava para ajudar em casa, fazia pequenos bicos, mas sempre carregava comigo aquele desejo de ser diferente, de ir além. Ainda adolescente, formei meu primeiro grupo vocal, chamado The Sputniks. Foi ali que eu aprendi a dividir sonhos com outros garotos que também queriam vencer na música. Entre eles estavam nomes que mais tarde se tornariam gigantes, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Jorge Benjor. Mal sabíamos nós que aquele começo despretensioso seria a semente daquilo que o Brasil conheceria como a Jovem Guarda e muito além. Foi com o grupo The Sputniks que eu senti pela primeira vez o sabor do palco e da amizade musical. Éramos garotos sonhadores, apaixonados pelo rock que vinha dos Estados Unidos. Ensaiávamos em garagens, improvisávamos instrumentos, sonhando alto. Mas, como tudo na vida, nem sempre as coisas seguem o caminho que a gente imagina. Brigamos, nos desentendemos e o grupo acabou rápido. Cada um seguiu seu rumo e eu fiquei com aquela sensação de que ainda tinha muito a mostrar. Eu não nasci para desistir fácil. Enquanto alguns daqueles amigos brilhariam na Jovem Guarda, eu tomei um rumo diferente. Ainda no final dos anos 1950, a vontade de buscar o novo me levou a atravessar fronteiras. Em 1959, eu fui morar nos Estados Unidos, acreditando que lá eu teria as oportunidades que o Brasil ainda não oferecia. Fui cheio de coragem, mas também de ingenuidade. Nos Estados Unidos, lavei pratos, trabalhei em serviços pesados, morei em lugares improvisados. A vida era dura, mas eu mergulhei de cabeça na cultura negra americana. O soul, o rhythm and blues, o gospel. Foi ali que eu encontrei a essência do som que mais tarde iria moldar minha identidade artística. Eu me encantava com James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, absorvia cada nota, cada batida, cada jeito de cantar. Foi nesse período que aprimorei meu inglês e aprendi a me virar sozinho. Mas não pensem que foi um conto de fadas, a realidade bateu forte. Fui preso por roubo de carro, fiquei alguns meses detido e, em 1963, acabei sendo deportado de volta para o Brasil. Carregava comigo uma mala pequena, alguns sonhos e uma bagagem cultural imensa. Eu não imaginava que esse exílio forçado seria, na verdade, o empurrão que me faria renascer musicalmente em minha terra natal. De volta ao Brasil, eu me sentia um estranho na minha própria terra. O país ainda não estava preparado para o tipo de música que eu trazia dentro de mim, cheia de soul, funk, groove. Mas eu tinha certeza que aquele som precisava encontrar espaço. Comecei a me apresentar em bailes, pequenos bares e casas noturnas do Rio, sempre tentando mostrar um pouco daquilo que tinha aprendido nos Estados Unidos.
Era difícil, o público ainda não entendia muito bem aquele estilo, mas eu não desistia. Foi nessa época que comecei a me aproximar de outros artistas que também estavam em busca de uma nova sonoridade. Toquei em festas, gravei demos e até ajudei alguns músicos que mais tarde fariam sucesso, como o Roberto Carlos e Erasmo Carlos. A vida me levou a circular pelo início da Jovem Guarda, mas ao contrário daquelas baladas mais leves e românticas, eu queria trazer um peso maior, uma batida mais visceral, que mexesse com corpo e alma. Eu queria que a música fosse sentida, não só ouvida. Em 1968, gravei o meu primeiro compacto com a canção Meu País. Foi a minha primeira tentativa de mostrar o que eu tinha para o Brasil, mas ainda não era a hora da grande explosão. A gravação passou quase despercebida. Mesmo assim, eu segui tentando. Cada fracasso parecia me testar, mas também me preparava para o momento certo. Eu sabia, no fundo, que cedo ou tarde aquele estilo que eu trazia comigo iria encontrar o coração do público brasileiro. E quando esse dia chegasse, eu estaria pronto. Foi em 1970 que minha vida mudou de verdade. Eu entrei em estúdio para gravar meu primeiro álbum oficial, o disco que levava simplesmente o meu nome, Tim Maia. E foi ali que, pela primeira vez, o Brasil inteiro ouviu aquela mistura de soul, funk, música brasileira que eu tanto sonhava em apresentar. Músicas como Azul da Cor do Mar, Coroné, Antônio Bento e Primavera mostraram ao país uma nova forma de cantar, um jeito rasgado, visceral, cheio de sentimento e de groove. Eu não queria apenas cantar notas, eu queria colocar minha alma em cada verso. Com esse disco, eu finalmente fui reconhecido. Meus shows começaram a lotar, meu nome passou a ser falado em rádios e os críticos já não podiam me ignorar. O público sentia algo diferente no meu jeito de cantar, uma força que vinha de dentro, que misturava dor, alegria e intensidade. A cada apresentação, eu me entregava por inteiro, como se fosse sempre a última vez. Era uma explosão de energia, suor e emoção no palco. Mas, junto com o sucesso, também vinham os desafios. Eu nunca fui de seguir regras, nunca aceitei imposições da indústria ou da televisão. Se eu não concordava com alguma coisa, dizia na cara. Essa postura, apesar de verdadeira, muitas vezes me fechava portas. Mas eu não sabia ser diferente. Eu era eu mesmo, sem máscara, sem filtros. E talvez fosse justamente essa autenticidade que fazia o público me amar ainda mais. Os anos 70 foram os mais intensos da minha vida. Eu me tornei um dos artistas mais populares do Brasil. Canções como Gostava Tanto de Você, Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar e Réu Confesso estavam nas rádios, nas festas, nas casas das pessoas. Era impossível falar em música brasileira sem falar no meu nome. Eu sentia que finalmente havia conquistado aquilo que tanto sonhei quando ainda era um garoto no Rio. Cada música minha refletiu o que eu vivia. Eu nunca cantei de forma distante. Tudo que eu escrevia vinha do coração, das minhas dores, dos meus amores, das minhas contradições. E talvez por isso tanta gente se identificava. Minha voz era crua, direta, sem medo de mostrar fraquezas. Eu cantava o que todo mundo sentia, mas não tinha coragem de dizer em voz alta. Mas junto com a fama vieram também os excessos. Eu vivia no limite, sempre intensamente, sem freios. Bebida, drogas, noites sem fim, tudo isso fazia parte do meu cotidiano. Eu sabia que estava me destruindo aos poucos, mas ao mesmo tempo não conseguia parar. Era como se eu estivesse sempre tentando preencher um vazio dentro de mim, uma busca incessante por algo que nem eu mesmo sabia o que era. Ainda assim, o público não deixava de me aplaudir. Nos palcos, eu ainda era o síndico da música brasileira, aquele que fazia todo mundo cantar e dançar comigo. O sucesso estava no auge, mas dentro de mim já começava a nascer uma inquietação que mudaria tudo nos anos seguintes. Foi nessa época de inquietação que eu conheci a cultura racional. Eu estava cansado dos excessos, do vazio que nem a fama nem o dinheiro conseguiam preencher. Foi então que um amigo me apresentou os livros de Manuel Jacinto Coelho, que falavam sobre um novo caminho espiritual, sobre energia, pureza e verdade.
Eu mergulhei de cabeça, larguei as drogas, o álcool e decidi que precisava de uma transformação radical na minha vida. Essa escolha surpreendeu muita gente. Eu, Tim Maia, conhecido pelos excessos e pelas loucuras, de repente aparecia vestido de branco, falando de paz, energia cósmica e vivendo de forma regrada. Foi nesse período que gravei os álbuns Tim Maia Racional 1 e 2, considerados até hoje por muitos críticos como as minhas obras mais geniais e ousadas. Eu acreditava de verdade naquela filosofia. As músicas tinham uma força espiritual, letras que falavam de luz, de verdade, de um novo despertar. Era como se eu tivesse encontrado um refúgio, uma resposta para as minhas angústias. Mas, ao mesmo tempo, muita gente não entendeu. Parte do público se afastou, algumas gravadoras não quiseram apoiar e eu enfrentei uma nova fase de incompreensão. Apesar disso, eu nunca me arrependi dessa experiência. O período racional me mostrou que eu precisava olhar para dentro de mim, que não era só o palco e a fama que importavam. Foi um mergulho espiritual que marcou para sempre a minha trajetória. Um capítulo que até hoje intriga e fascina quem revisita a minha história. Com o tempo, eu comecei a perceber que a relação com a cultura racional já não fazia mais sentido. As exigências do movimento eram rígidas demais e eu, que sempre fui um espírito livre, comecei a me sentir sufocado. Decidi me afastar, mesmo que isso significasse romper com uma fase intensa da minha vida. Guardei o aprendizado, mas voltei a ser o Tim Maia que o Brasil conhecia. Irreverente, apaixonado e explosivo. De volta ao meu estilo, recuperei o contato com as gravadoras e com o grande público. Eu estava mais criativo do que nunca. Vieram músicas que se tornaram eternas. Gostava tanto de você, Azul da cor do mar, Me dê motivo e tantas outras que atravessaram gerações. Eu cantava o amor, a saudade, a dor e a alegria de viver. Cada canção era um pedaço da minha alma, um retrato das minhas experiências. O público voltou a me aplaudir de pé. Eu, novamente, era presença constante em programas de TV, em rádios, em shows lotados pelo Brasil. Minha voz rouca, intensa, tinha um poder especial de emocionar as pessoas. Eu não cantava apenas notas, eu contava histórias. Eu abria meu coração no microfone. Mas, mesmo com todo esse sucesso, eu continuava sendo um homem de excessos. A vida boêmia, os exageros com comida, bebida e outras escolhas erradas cobravam o preço. Eu vivia entre a glória dos palcos e os tropeços da vida pessoal. E era justamente essa mistura de grandeza e fragilidade que fazia de mim o que eu era: humano, intenso e, acima de tudo, verdadeiro. Com o passar dos anos, o peso da minha vida de excessos começou a aparecer de forma cada vez mais clara. A voz ainda era forte, mas meu corpo já não acompanhava o mesmo ritmo. Eu engordei muito, tive crises de hipertensão, diabetes e problemas cardíacos. Muitas vezes subia ao palco sentindo dores, mas não deixava o público perceber. O show tinha que continuar. Essa sempre foi a minha filosofia. Apesar das dificuldades, eu nunca perdi o amor pela música. Continuava compondo, gravando e cantando. Eu sabia que minha presença era mais que entretenimento. Era uma ligação afetiva com milhões de brasileiros que se viam nas minhas letras. Quando eu cantava "Não quero dinheiro, só quero amar", era como se todo mundo vibrasse junto comigo. Eu era a voz da alegria, da paixão e da intensidade de viver. Mas havia também o lado doloroso. Eu desmarcava shows, atrasava gravações e muitas vezes decepcionava aqueles que acreditavam em mim. Não era por maldade, era consequência da minha luta pessoal com a saúde e com meus próprios vícios. Eu sabia que isso criava uma imagem controversa, mas eu era assim, não conseguia fingir ser o que não era. Ainda assim, mesmo entre altos e baixos, a música sempre me salvava. Ela era meu abrigo, minha forma de pedir perdão
e, ao mesmo tempo, de celebrar a vida. Cada vez que a plateia se levantava para aplaudir, eu sentia que, apesar de tudo, minha missão ainda não tinha acabado. Os últimos anos da minha vida foram marcados por contrastes ainda mais fortes. De um lado, eu tinha o reconhecimento do Brasil inteiro. Minha música já era considerada parte da história do país. Do outro, meu corpo dava sinais de que não aguentaria por muito tempo. Os problemas de saúde se multiplicavam. Insuficiência cardíaca, complicações causadas pelo peso e pela pressão alta. Cada ida ao hospital era um alerta de que a vida estava me cobrando pelos excessos do passado. Mesmo assim, eu não parava. Continuava me apresentando em programas de televisão, fazendo shows, levando a alegria que sempre foi minha marca. Foi durante um desses compromissos, em 1998, no Teatro Municipal de Niterói, que meu corpo finalmente disse basta. Eu passei mal durante a apresentação e precisei ser socorrido imediatamente. Aquela foi a última vez que cantei diante de uma plateia. Poucos dias depois, no dia 15 de março de 1998, eu parti. Tinha apenas 55 anos, mas deixei para trás uma obra imortal. Minha morte foi notícia em todo o país e milhões de brasileiros sentiram como se tivessem perdido alguém da família. Eu era o cara que cantava os sentimentos de todos e agora me tornava silêncio. Mas, no fundo, eu sabia. Minha voz não se calaria. Cada música gravada era um pedaço de mim que continuaria vivo, atravessando gerações. Eu não estava mais no palco, mas ainda vivia nos corações que cantavam comigo, mesmo depois da última cortina ter se fechado. Se a vida fosse perfeita, eu teria vivido muito mais. Mas talvez a perfeição esteja em cada erro que cometi, em cada canção que escrevi, em cada amor que vivi. Assim eu me despeço com a sensação de ter deixado no mundo algo maior do que minha própria existência. Meu corpo partiu em março de 1998, vítima das complicações da saúde maltratada, mas minha voz continua ecoando nos rádios, nas festas, nas lembranças de quem um dia dançou, chorou ou se apaixonou ouvindo minhas músicas. Não fui apenas um cantor, fui um retrato vivo do Brasil. Minha mistura de soul, funk, samba e MPB mostrou ao mundo que nossa música não tinha bandeiras. Inspirei gerações de artistas que vieram depois e até hoje sou lembrado como o síndico que, apesar das quedas, sempre se levantava. Minha história é um alerta e, ao mesmo tempo, um presente. Mostra os perigos da autodestruição, mas também a beleza de viver intensamente. Cada show, cada nota, cada gargalhada que compartilhei ainda vibra em quem me escuta. Eu fui e continuo sendo Tim Maia, intenso, polêmico, apaixonado e verdadeiro. E agora, ao final desta narrativa, deixo para você que me acompanhou até aqui uma reflexão. A vida é curta demais para não ser vivida com intensidade. Se minha música já fez parte da sua história, compartilhe essa lembrança. Mantenha minha voz viva e deixe que o som da eternidade nunca se cale. Essa foi a minha história, intensa, cheia de altos e baixos, mas também de muita música e emoção. Se essa lembrança tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem também guarda boas lembranças minhas. Assim, juntos, mantemos viva a memória e o legado da música brasileira. Até a próxima história!